para que os pudesse diante deles, e puseram diante da multidão. Aleluia. Aqui no livro de Marcos, a gente percebe várias semelhanças com os dois livros de Mateus e Lucas, que falam da mesma coisa, da multiplicação de pães e peixes. Mas agora percebemos também uma coisa: quando Cristo pergunta quantos pães eles têm, eles respondem 7. Por que 7 pães? Assim, na Bíblia a gente percebe isso: 7 pães, 7 peixes, diferentes coisas, o número 7 envolvido. É o número que Deus escolheu, o número que Deus, possivelmente. Mas Cristo, tendo compaixão da multidão, há 3 dias estando com ele, ele perguntou o que tinha de comer a multidão. E eles responderam que tinham 7 pães. E Cristo, dando graças, partiu o pão. Mas agora, por que hoje em dia o povo tenta efetuar milagres e não consegue? Porque Cristo efetuava milagres por autoridade de Deus. Não porque ele ia, orava, mas sim por autoridade de Deus. Porque havia de se cumprir. Havia de se cumprir o que estava escrito por meio do Antigo Testamento, por meio dos profetas. Havia de se cumprir o que estava escrito no livro de Daniel, de Isaías, que Cristo havia de ir à cruz. Glória a Deus. Que havia de morrer pela igreja deles. E não caiam no que muitos dizem: Cristo não morreu por todos, porque senão todos estariam aqui. Cristo morreu pela igreja. Glória a Deus. A igreja escolhida de Deus. A igreja que prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Glória. A igreja que prega verdadeiramente nos caminhos, está firmada verdadeiramente nos caminhos de Deus. Glória. Porque nas Escrituras temos a Bíblia, as Escrituras completamente. Podemos ler e meditar, refletir em nossas vidas a Bíblia, porque temos ela completa hoje. Mas antigamente só tínhamos o Antigo Testamento, os profetas tinham o Antigo Testamento. Mas inspirados por Deus, eles escreveram a Bíblia mais e mais, inspirados, soprados por Deus. Eles sendo soprados por Deus, guiados por Deus, eles escreveram a Bíblia. E porque hoje não conseguimos escrever uma nova Bíblia, porque a Bíblia é inerrante. Ela não pode ser mais escrita, porque ela já está completa. E também porque hoje em dia não somos tanto inspirados por Deus. Não somos, porque somos pecadores. Mas agora temos que saber a diferença entre pecado e pecador. O pecado é quando a gente erra o alvo e acaba fazendo sem querer. Agora o pecador, ele faz porque ele acha que é bem melhor. O pecador, ele tem amor pelo pecado, vamos dizer assim. Porque o pecador não tem, ele sabe da verdade, mas não quer aceitá-la. Porque para ele, aquilo que ele faz é melhor do que seguir a verdade. Porque passareis por tribulações, mas não deixeis se a fé abalar. Nós passaremos por aqui tribulações. Como diz em Salmos 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Quando estamos firmados em Cristo, na verdade, no conhecimento, quando dedicamos um tempo a Deus, percebemos que nossa vida ali está mudando. Percebemos que quando vimos aos pés do Senhor, nossa vida é outra. A verdade de Cristo tocando nos nossos corações incomoda. E quando somos pecadores, percebemos isso, estamos nele. Isso é ser cristão. Cristão é ser um pequeno Cristo. Você aprender do compreendimento e do entendimento e do discernimento da palavra. Isso é ser cristão. Por mais por meio de tribulações, não deixem se abalar a fé.
Porque Paulo, percebam que de Saulo foi para Paulo, passou por tribulações pelo Evangelho. 13 epístolas escritas por Paulo. 13 livros escritos por Paulo. Ele não deixou se abalar, mesmo que ele passava por tribulações. Foi morto, mas assim mesmo ele sabia que o lugar dele não era aqui, era no reino dos céus. Ele tinha consciência de que mesmo se ele morresse, ele estaria com Cristo no reino dos céus. Ele tinha conhecimento da verdade e ele sabia que ali estava acabado. Para ali a jornada dele acabou, a jornada com Cristo estava completa. Como diz em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a minha fé. Glória a Deus. Amém?